A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia neste dia de hoje. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus tem uma palavra para nós neste dia de hoje, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 3 e no versículo 22, e diz assim: O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Queridos irmãos, graças a Deus, nós vamos orar esta oração do meio-dia, e o tema, meus irmãos, da palavra que o Senhor traz para nós é o selo da promessa. Então, meus irmãos, vamos aqui entender, primeiramente, qual é a promessa de Deus para a nossa vida. O que realmente Deus ele nos prometeu por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa de Deus foi a reconciliação dele com os homens, por intermédio do sacrifício de um justo, ou seja, por intermédio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sendo justo, morrendo por pessoas injustas, morrendo por pessoas pecadoras, morrendo por pessoas que não mereciam este sacrifício, faz com que ele tenha domínio de se tornar um intermediário. Ou seja, o que é esse intermediário? É aquele que está entre Deus e entre as pessoas. Vamos entender no nosso meio atual. O intermediário é o secretário. Está ali entre o cliente que vai ser atendido e entre o dono que está dentro da sala. É aquele que vai intermediar, é aquele que vai ali conhecer a pessoa, entender ela, e ali quando ele começa a conhecer a pessoa, entender, então ele leva ela para dentro da sala do chefe. Mas Jesus, ele já conhecendo todas as pessoas e sabendo todas as coisas, ele já sabe como lidar com essa situação. Porém, meus irmãos, a gente vai entender que esse foi um exemplo citado de intermediação, para que os irmãos possam entender o que é intermediário. Então, a promessa de Deus é a reconciliação. Deus estava, de certa forma, com o rosto virado para os moradores da terra, por causa de todas as suas prevaricações e por causa de todos os seus pecados. Então Deus fala: chegou a hora de eu me reconciliar, e eu preciso de alguém que possa fazer isso. Então Deus ele escolhe ali o nosso Senhor Jesus, que se põe ali como voluntário e que vem até esta terra e que passa por todos os processos para poder chegar até o grau de intermediário. Mas agora, meus irmãos, nós entendemos que a promessa de Deus é a reconciliação. E essa reconciliação, ela traz consigo também a salvação de Deus. É onde Deus ele vai trazer a destruição e purificação sobre esta terra. Aonde ele vai limpar, ele vai extirpar o pecado. E todos aqueles que amarem ao pecado serão exterminados juntos, serão limpos. Deus ele vai passar como se fosse um fogo limpando tudo, tirando a sujeira, tirando aquelas imundícias que estavam ali e que só dava cheiro mal. Estão entendendo, meus irmãos? Como este exemplo. Alguém aqui já deve ter visto aquelas máquinas de jato, de limpar, de fazer limpeza, aqueles jatos de água. E quando eles chegam no lugar onde está aquele lodo, eles pegam aquela máquina, passa, você viu que fica limpinho o chão. O lodo fica uma barreira de lodo de um lado e do outro, e aquele lodo por onde a máquina de jato passava ia limpando. Assim também será a limpeza de Deus, que aonde tiver esse lodo que simboliza o pecado, o lamaçal, que simboliza todas essas situações, e tudo que tiver grudado ali no lodo vai junto embora quando a limpeza de Deus passar. Mas aí, este intermediário, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ali para tirar todos aqueles que estão no lamaçal.
Jesus, ele veio para tirar você que está no lamaçal, no lodo, no charco, você que está preso nesta situação adversa, você que não consegue se libertar desta situação, você que não consegue se libertar do vício, você que não consegue se libertar da prostituição, da jogatina, você que não consegue se libertar do tráfico, você que não se consegue se libertar do homicídio, da violência, você que não consegue se libertar dessas perversões. Jesus, ele é o teu libertador. Ele é aquele que quer tirar a sua alma do charco e do lodo. Porque quando Deus, ele vier para limpar a terra, ele vai limpar e vai tudo embora junto com o lodo. Ele vai passar o fogo purificador e vai limpar tudo. E antes de Deus começar a limpeza, Jesus, ele quer tirar você desta situação, para que você não vá junto, para que você não seja exterminado, para que você não seja apagado para sempre. Jesus, ele quer realmente mudar a sua história, mudar o seu quadro de vida. Por isso, já pega esta palavra. Deus falou agora conosco, ao princípio de tudo, sobre a reconciliação, que os teus pecados podem ser perdoados, que a tua vida do passado pode ser apagada diante de Deus. Porém, meus irmãos, uma coisa que a gente vai conviver para o resto da nossa vida são com as memórias. Por enquanto a gente viver aqui nesta terra, essas memórias elas virão, mas elas não terão mais efeito, porque Deus perdoou todos os nossos pecados. Estão entendendo o que Deus está ensinando para nós aqui hoje, meus irmãos? O primeiro ponto, a promessa. Nós estamos entendendo aqui sobre a promessa de Deus, que Ele vai nos salvar, que a salvação, meus irmãos, simboliza também o perdão divino, a limpeza espiritual dentro do ser humano, que agora é uma limpeza interna, onde Deus ele vai te limpar, onde Deus ele vai purificar você. Sabe quando aquelas pessoas ingerem muita comida e ali elas dão intoxicação alimentar? É assim, meus irmãos, quando a gente ingere muito do mundo, a gente fica ingerindo muito do mundo, o mundo é entrando dentro de nós e entrando a gente fica intoxicado. Então é necessário que a gente chegue até Jesus, que é o intermediário, e ele começa a nos desintoxicar, ele vai limpando a gente, ele vai tirando as toxinas para levar a gente até Deus. Então, meus irmãos, antes da gente ir para Deus, é necessário agora a gente receber este selo. É agora que entra a segunda parte da mensagem, o selo. Nós recebemos aqui a promessa, nós entendemos sobre a promessa, mas agora nós precisamos do selo da promessa. E que selo é esse, pastor? O senhor pode me explicar? Sim, meus irmãos. Sim, vou explicar agora. Você já viu que quando você vai enviar uma carta ou um cartão postal para alguém, eles falam que você tem que colocar um selo ali na carta? A carta já está pronta para ser enviada, mas é necessário o selo para ela poder ser enviada. É necessário você colocar um selo na carta. Estão entendendo agora? Ou seja, quando a gente chega até Jesus e Jesus começa o processo de salvação na nossa vida, limpando a gente, purificando, tirando as imundícias, desintoxicando, tirando todas as toxinas. Quando Jesus ele nos limpou, ele nos lavou com a palavra dele, assim como ele nos ensina. Vós todos estáis limpos pela palavra da qual eu tenho vos ensinado, que eu tenho pregado. Então, quando Jesus ele nos limpa, então automaticamente ele nos prepara para receber o selo, ou seja, ele vai fechar a carta. A hora que ele fechar a carta, aí vem o selo na carta, para a carta ser enviada para Deus. Eu creio que tu já está entendendo e já está sentindo Deus nesta palavra. Você já está sentindo Deus falando contigo nesta palavra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, este exemplo, ele traz claramente que nós somos essas cartas e que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo que sela essas cartas e que automaticamente diz que estas cartas já estão prontas para serem enviadas. Mas vamos pegar um exemplo bem claro de cartas que estão prontas para serem enviadas.
nós vamos ver que os discípulos ali estavam reunidos no monte ali das oliveiras, enquanto Jesus falava com eles. Então Jesus, ele subindo, ele falava: fiquem em Jerusalém, até que do céu vocês recebam o poder de Deus, até que do céu sejais revestidos com poder, até que do céu desçam sobre vós o selo da promessa. E então eles foram, meus irmãos, ali para aquele cenáculo, aonde eles tiveram a maior intimidade com o Senhor Jesus, aonde eles participaram ali, meus irmãos, daquela ceia de despedida. E ali eles tinham aquela lembrança na mente. Então eles começaram a orar instantemente, eles começaram a orar grandemente. E enquanto eles estavam orando e orando e orando, a palavra do Senhor fala que veio um som como de um vento veemente e impetuoso. E este som, ele encheu a casa. E a palavra nos diz que todos que estavam ali na casa foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Assim como a promessa que foram dada, que eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Estão entendendo, meus irmãos? Então existe um revestimento, aonde Deus, ele entrega o Espírito Santo de Deus sobre as pessoas para elas serem salvas. E agora existe o batismo do Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo, meus irmãos, que traz a ousadia espiritual, que quebra os limites e as limitações que o homem ele coloca, que tira, meus irmãos, da mente, do subconsciente das pessoas o desejo de ter, de possuir e de alcançar, que limpa constantemente. Por isso agora vamos entender, existe a presença de Deus, que Deus ele colocou um selo, uma carta que está selada só para ser enviada, ser salva. E existe aquela carta que foi selada com um selo especial, um selo diferente, que é o mesmo Espírito Santo, mas este selo, meus irmãos, ele é maior, que faz com que esta pessoa, ela se torne alguém de excelência sobre a terra, alguém da qual Deus, ele vai se agradar. Assim como Deus, ele estava se agradando do Senhor Jesus, e ele disse aqui nesta palavra: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Meus queridos irmãos, quando o Espírito de Deus ele enche o ser humano, quando o Espírito Santo de Deus ele realmente entra no ser humano, o ser humano ele perde o desejo de viver nesta terra, ele perde o desejo de possuir nesta terra, ele perde o desejo de ter posses aqui nesta terra, e tudo que ele mais quer é se encontrar com Deus, é poder sair daqui logo e ir direto para Deus. Por isso que todos aqueles que no passado morreram, meus irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eles não se arrependem sequer nem um instante, porque agora eles estão repousados no seio de Deus, eles estão descansando na glória do Altíssimo, e nós estamos aqui no sofrimento. Por isso, para que Deus ele se agrade de nós, meus irmãos, por completo, para que ele venha repetir esta palavra: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, é necessário que nós sejamos revestidos deste Espírito. É necessário que nós busquemos este Espírito. Por isso, vou repetir aqui pela última vez, para a gente orar. Existe a porção do Espírito Santo que é dada para a salvação, boa medida. A porção boa medida, ela é dada para a pessoa que só quer a salvação. Ou seja, a pessoa que não vai trabalhar para Jesus aqui. Ela não vai querer ter um ministério aqui nessa terra. Ela não vai querer nada, ela só quer ser salva. Ela não quer trabalhar, não quer fazer nada, só quer ser salva. Então ela vai receber a porção boa medida. Então em seguida, vem a porção recalcada, que quer dizer que é uma porção maior. Mas é para aquelas pessoas que ainda se preocupam muito com a sua vida terrena, mas também quer fazer alguma coisa para Deus do mundo espiritual.
Então ela recebe uma porção ali, ela ainda está indecisa, ela recebe aquela porção recalcada. Quer dizer o quê? Ela ainda faz ali alguma coisa para Deus, mas ela está mais se importando ainda com ela. Agora vem a porção, meus irmãos, sacudida. Essa porção do Espírito Santo sacudida é aquela porção onde a pessoa ela recebe uma quantidade excelente do Espírito Santo de Deus para a vida dela. E quando ela recebe, ela desiste de 90% da vida dela, mas ainda fica ali com 10%. É onde ela recebe somente esta porção, a sacudida. Ela ainda está ali indecisa, ainda tem uma indecisão ainda, que impede com que ela venha receber a porção maior, a transbordante, que foram as que os apóstolos receberam. Que todas aquelas pessoas que morreram pelo nome do Senhor Jesus, eles receberam a porção transbordante, aonde eles negaram a sua vida, aonde eles renunciaram tudo, aonde eles abandonaram toda a vida terrena para alcançar uma vida espiritual. Consegue compreender, meus irmãos? Então vamos só aqui trazer mais uma referência para que este exemplo que eu deixei claro aqui não fique só como exemplo vão. Jesus ele disse que nós receberíamos também o Espírito Santo em porção, mas ele recebeu por completo. Jesus recebeu por completo, mas nós receberíamos por porção ou por medida. Nós receberíamos por medida. À medida em que nós fôssemos distanciando da nossa vida terrena e buscando a vida espiritual, então nós íamos recebendo mais medidas do Espírito Santo, até chegar na medida transbordante, como eu citei, a boa medida. A pessoa só quer ser salva, então ela só quer salvação, só quer ser salva, vai ser salva. Recebeu ali a porção, vai lá na igreja, fiel, trabalha e faz tudo que ela quer, compra tudo que ela quer, vive tudo que ela quer, abençoada financeiramente, espiritualmente, socialmente, tem ali as suas regalias, tem tudo. Recebeu boa medida. Aquela pessoa recebeu recalcada, recebeu ali porque ainda estava indecisa. Estava o quê? Não sabia se queria servir a Jesus ou se queria servir a si mesmo. Mas servia mais a si mesmo do que a Jesus. E teve aquela que recebeu a sacudida, que estava 90%, mas ainda tinha 1% de indecisão ali. No caso, 10% de indecisão, que impedia que ela recebesse a próxima porção, porque ainda estava preocupado com os cuidados dessa vida. E tinha aquela última pessoa que recebeu ali a porção transbordante, ou seja, que tomou a decisão de que o que mais importava para ela era viver com Cristo. Ela receber de Deus esse elogio aqui, ó. Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. As pessoas queriam receber esse elogio, não receber aquele elogio. Nossa, mas você tá bonita hoje. Nossa, mas você tá bonito hoje. Nossa, mas você tá usado, hein? Nossa, mas Deus está te usando profundamente. Nossa, mas como que você tá na unção? Não, ele não queria receber esses elogios. O elogio que esta pessoa queria receber era esse de Deus. Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo, que quer dizer, eu me alegro por sua vida, eu estou alegre por você. Aleluia, meus irmãos. Graças a Deus. Estou entendendo que mensagem gloriosa de Deus é esta? Deus, ele quer se alegrar, meus irmãos. Deus quer se alegrar pela nossa boa conduta, pela nossa renúncia, por nós realmente abraçarmos a causa dele. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Por isso que Deus continue a falar com os irmãos e vamos orar agora que Deus possa abençoar a sua vida pelo poder do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Oremos, meus irmãos, agora que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai Celestial, neste momento de oração, Deus querido, nós colocamos o nosso coração, ó Pai, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser diante da Tua presença, para que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar com as Tuas mãos poderosas.
para que o Senhor venha abençoar-nos, meu Pai, a nossa vida com as tuas mãos celestes. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos agora, meu Pai, porque estamos arrependidos, ó Pai, com a vida que temos levado. Deus querido e Deus amado, Deus santo, Deus fiel, por isso nós queremos, ó Pai querido, se achegar, meu Pai, nesta vida espiritual, da qual esta palavra tem nos ensinado, da qual esta palavra, meu Pai, tem mostrado para a nossa vida, que nós devemos renunciar, meu Pai, tudo aquilo que a gente mais quer, ó Deus querido e Deus amado, que a gente tem que renunciar, meu Pai, às nossas paixões, os nossos deleites, ó Pai querido, pelas coisas espirituais, Deus santo, Deus fiel, querido Deus e eterno Pai, para que o teu nome seja glorificado nesta terra. Por isso vai desfazendo agora, meu Pai, toda a ousadia de Satanás agora, ó Pai querido, que tenha entrado, ó Pai, na mente desta pessoa, no subconsciente. Deus querido e Deus amado, queimando, ó Pai querido, e destruindo agora, Senhor meu Deus, todas essas ousadias satânicas. Deus querido e Deus amado, Deus santo, Deus fiel, vai repreendendo agora, Pai querido, todas essas energias negativas, todos esses pensamentos, meu Pai, negativo que Satanás tem colocado, a fim, meu Pai, do que essas pessoas venham, meu Pai, se entristecer quanto à vida espiritual, meu Pai, quanto à vida que o Senhor realmente preparou para aqueles que seguem ao nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos agora, papai querido, para que o Senhor venha manifestar o seu poder, para que o Senhor venha manifestar a sua unção, para que o Senhor venha manifestar, meu Pai, as suas maravilhas. Rai de canta labassurianda labaias. Espírito Santo de Deus agora vai curando, meu Pai, esta pessoa, cura este homem, cura esta mulher, cura desta doença, cura ele do câncer, cura ela, meu Pai, do câncer, cura esta pessoa, meu Pai, da fibromialgia. Cura, meu Pai, esta pessoa da paralisia. Vai removendo, meu Pai, toda a surdez. Remove, meu Pai, a mudez. Remove, Senhor, meu Deus, remove agora, meu Pai, tudo aquilo que está em oculto. Esta enfermidade, meu Pai, que está oculta. Esta pessoa, meu Pai, que sofre com esta enfermidade. Já foi aos médicos, ó Pai querido, mas nunca, meu Pai, encontrou, Senhor, meu Deus, o diagnóstico. Deus querido, por isso agora, meu Pai, dá o diagnóstico de cura agora, nesta vida, neste lar e nesta família, para que o teu nome seja glorificado nesta terra. Eterno Deus e glorioso Pai, abençoa, meu Pai, a família, abençoa, meu Pai, a todos pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, declarando cura, bênção, vitória, milagres, meu Pai, e sinais, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Receba o teu milagre no nome do Senhor Jesus.